Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o De Lazari e trago até vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o quê? Sobre o pós-jogo de Flamengo 3, Palmeiras 2, né? Um grande jogo, um grande espetáculo, né? A torcida, um show à parte, né? 71.632 espectadores no Maracanã, quase o recorde, né? O recorde do jogo do Flamengo foi um pouco mais de 72 mil pessoas esse ano, mas dessa vez o segundo maior público aí, né, do brasileiro esse ano. O Flamengo leva ao Maracanã, grande festa da torcida, que viu um Flamengo vencer o Palmeiras sem ser tão efetivo, mas ser letal, né? Antes de eu explicar um pouco sobre essa partida, o que eu achei sobre a movimentação da partida, eu já peço para você, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão, e se inscreva no canal, tá bom? Nós estamos gravando esse vídeo aí na terça-feira, porque eu estava aí ruim de saúde, né? Então eu estou trazendo o vídeo na terça-feira para vocês, mas não ficarem sem a opinião da partida, tá bom? O Palmeiras começou bem o jogo, pressionando o Flamengo no seu campo de defesa. Logo ali, aos 4 minutos mais ou menos, uma bola cruzada na área, o Gustavo Gomes reclamou pênalti, né? Um empurrão do Jorginho. Em câmera lenta, para mim, pênalti. Em lance normal, para mim, em tempo normal, para mim, não achei, tá? Tem ali um deslocamento, mas se desse também, poderia ser assinalado, porque aí depende muito do VAR, da interpretação do juiz, né? Mas eu não achei que foi para tudo isso. Ali a reclamação dos jogadores do Palmeiras incisivo, né? Todos os jogadores partindo para cima da arbitragem. E aí é o sistema que o Palmeiras costuma fazer, né? Pressionar a arbitragem, isso é normal, tá? E o que nós vimos ali, que o Abel ficou louco da vida, né? Mas é aquela questão, né? Para melhorar a arbitragem do país só tem um jeito. Os jogadores têm que colaborar, reclamar menos, os técnicos têm que colaborar, os auxiliares têm que colaborar. Por quê? Porque senão não adianta nada, né? Por exemplo, eu vi a coletiva do Abel Ferreira, ele falando que viu pênalti no Gustavo Gomes, né? E também no gol que origina o pênalti do segundo gol do Flamengo, ele disse que houve uma falta no Vitor Roque e que houve uma falta no Fux antes, né? E o curioso que, perguntado contra o São Paulo o que ele achou do pênalti, disse que não viu o pênalti, né? Perguntado sobre a falta que originou o gol do Vitor Roque, ele disse que não viu nada no campo, porque não dava para ver direito. E hoje, coincidentemente, ele estava ali na mesma posição de banco, né? Mais distante, assim como no Morumbi. E hoje ele viu o pênalti no Gustavo Gomes, né? Ele viu o pênalti no a falta no Vitor Roque, né? E aquele dia não viu no tapa. Então é esse tipo de situação que não melhora o espetáculo, né? Se ele tivesse vindo semana passada e falado dos erros de arbitragem do jogo que favoreceu o Palmeiras, hoje ele poderia reclamar. Então acho que é uma reclamação vazia, né? Porque ele não viu uma coisa num jogo e no outro ele tá vendo. Então quando é seu favor ele vê, quando não é ele não vê. Então por isso que a arbitragem brasileira nunca vai melhorar, porque tanto técnicos, jogadores e dirigentes só olham para o próprio umbigo, né? Essa é a realidade. Agora, voltando para o jogo, talvez o que o Abel não viu é que ele escalou mal, né? Quando ele tira o Jaia da lateral direita, põe o Kevin e põe o Fux na zaga, no lugar do Murilo, quando o Fux estava jogando bem como volante e não como zagueiro, né? Ele acaba prejudicando o Palmeiras, porque os gols do Flamengo saem, na sua maioria, em erros do Bruno Fux, né? 2 gols, pelo menos, em erros do Bruno Fux. Dessa forma, para mim, erro do Abel Ferreira, que aí não adianta querer reclamar, né? Se mantém o Jaia, que estava no ritmo, estava em forma, e não põe o Kevin tá voltando de contusão, tá sem ritmo, tá perdido, né? E o Fux, em vez de jogar na zaga, se ele joga de repente como volante, como vinha jogando, a história poderia ser outra, né? E o Palmeiras, para mim, esteve muito abaixo das atuações que costuma fazer, e desta feita contou aí com a situação contrária, né, da arbitragem em relação ao que vinha sendo beneficiado, talvez tenha sido prejudicado nessa. Como diz o Caio, né, pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Então não adianta reclamar, né?
é erro para todo lado quando a arbitragem brasileira é uma vergonha, essa é a realidade. Os números da partida mostram que o Palmeiras foi bem efetivo na partida, né? Ele teve aí 48% de posse de bola do Flamengo, 52% do Palmeiras. O Flamengo deu 8 chutes no gol contra 20 do Palmeiras. Um escanteio para o Flamengo, 8 para o Palmeiras, 18 desarmes do Flamengo, 21 do Palmeiras. 13 faltas cometidas pelo Flamengo, 15 do Palmeiras, 3 cartões amarelos do Flamengo, 2 amarelos para o Palmeiras e 2 vermelhos para o Palmeiras, nenhum para o Flamengo. Como nós vimos aí nos números, muito melhor o Palmeiras, né? Mas na letalidade, o Flamengo foi superior, né? E conseguiu, especialmente depois de fazer o terceiro gol, controlar a partida e levar ali em banho-maria no segundo tempo, eu diria assim, né? O 3-1, onde se dispôs a marcar forte e jogar no contra-ataque. Teve algumas oportunidades no contra-ataque, mas o Palmeiras, que no finzinho do jogo, já nos acréscimos, conseguiu diminuir a partida para 3-2 com gol do Gustavo Gomes. Aliás, Gustavo Gomes que luta o tempo inteiro, né? Bom, independente do resultado, o que acontece agora é que o campeonato está todo aberto, né? Totalmente aberto, né? Por quê? Porque agora o Palmeiras lidera com 61 pontos junto com o Flamengo. A diferença é o número de vitórias, né? O Flamengo tem um saldo maior de gols, sim, mas o número de vitórias é que decide e o Flamengo vai levando a melhor, né? Nesse quesito aí. E aí nós vemos uma classificação onde o Cruzeiro, que é o próximo adversário do Palmeiras, pode encostar nesse bolo aí se vencer o Palmeiras, né? Aliás, o Palmeiras terá problemas para a próxima partida, né? Por que terá problemas? Porque o Piquerez, após o apito final, foi lá encarar o juiz, falou um monte para ele e foi expulso pelo Wilton Pereira Sampaio, que não hesitou em expulsar ele e expulsar quem? O João Martins, né? Por isso eu falo que aquela nota que a Leila fez foi uma hipocrisia, né? Porque ela disse que não fala nada de arbitragem, que não interfere, que não tal. O João tá aí, né? Sempre fazendo a mesma coisa, o João Martins interferindo na arbitragem, desrespeitando a entidade, como diz a Leila. Então não adianta soltar nota quando você age da mesma forma. Quando o Abel Pereira age da mesma forma, olhando para o próprio umbigo, eu acho que é isso daí. Palmeiras está na frente aí por méritos, sim. O time joga bem, está na frente por méritos. Mas quando é prejudicado, tem que falar. E quando é beneficiado, também tem que falar. Ou não fala em nenhuma das duas questões. Não fala quando é prejudicado e não fala quando é beneficiado. Aí, ok. Isso ajudaria muito a arbitragem brasileira a melhorar. Os próximos jogos do Palmeiras, né, e do Flamengo é o seguinte: pela Libertadores, o Flamengo enfrenta o Racing quarta-feira, 21 horas e 30 minutos, no Maracanã, e o Palmeiras enfrenta a LDU, também às 21 horas e 30 minutos, só que no dia 23, na quinta-feira. Já no Brasileiro, o Flamengo joga no sábado contra o Fortaleza, 19 horas e 30 minutos no Castelão, e o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, como eu disse aqui, no dia 26, às 20 horas e 30 minutos no Allianz Parque. Você não pode perder esses jogões aí, que é muito jogo bom. E o Palmeiras agora concentradíssimo aí na semifinal da Libertadores, assim como o Flamengo. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Vitória merecida do Flamengo para mim, né? Com o Palmeiras guerreiro, que mostrou porque está brigando pelo título, mas no Maracanã, 10 anos sem ganhar lá, é muito difícil, e não seria hoje aí que talvez isso fosse revertido, porque o Flamengo joga com a faca nos dentes quando joga no Maracanã contra o Palmeiras, e o Flamengo tem sido um adversário indigesto para o Palmeiras, já não é de hoje, não é verdade? Então, se gostou, deixa aquele like maroto, como diz o meu filhão, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, gostou muito mesmo? Compartilhe com os amigos e com a família, valeu, um grande abraço!